Pessoal, então vamos continuar caracterizando, tá, o nosso vidro fosfato dopado com európio, tá certo? Com o objetivo de tentar construir futuramente um termômetro luminescente, tá? Então vamos dar uma olhada na nossa medida, tá certo, do espectro de excitação, tá? Que nós já fizemos, tá? Então é o seguinte, tá? Aqui eu tenho uma medida a 15 graus e a outra medida a 50 graus. Então observem que aqui nós observamos um decréscimo dessa transição, um decréscimo da transição F0D0, quando eu esquentei a amostra, e um acréscimo, né, da transição F2D0. Tá? Isso se deu por quê? Porque a temperatura, né, quando eu aqueci a minha amostra, esse bombeio aqui, tá certo, foi mais eficiente. Então ele roubou população desse nível e jogou para esse. Então, por isso, faltou população aqui, essa intensidade diminuiu. E teve um acréscimo dessa população e essa intensidade aumentou. Tá? Então eu posso utilizar isso para caracterizar melhor o nosso sistema, tá certo? E tentar propor uma possível, né, construção de um termômetro luminescente. Então, tá certo? Vamos caracterizar o nosso sistema, tá certo? Com o objetivo, tá certo, de se construir futuramente um termômetro luminescente. Qual é a vantagem que tem um termômetro luminescente? Tá? A maioria dos termômetros que nós usamos no dia a dia são termômetros de contato. Tá? Você tem um termômetro lá que você mede a temperatura, você coloca debaixo do braço, tem um contato. Ah, tem termopar que tem um contato. Tá? Agora, o que seria bom eu descobrir um sistema que eu consiga medir a temperatura sem encostar. Tá certo? E eu posso fazer isso através desses termômetros luminescentes. Eu posso colocar um material que luminesce lá no meu sistema, tá certo? Esse material vai estar em perfeito contato térmico aqui, mas na hora que eu for fazer a medida, eu não preciso encostar nele. Eu jogo um feixe de laser e pego a luz que ele emite, tá certo? E hoje, tá certo? Isso está em moda. Por quê? Porque hoje se consegue construir nanomateriais. Materiais que têm a dimensão de 50 nanômetros, por exemplo. Então eu posso colocar esse material dentro de uma célula e, através dessa técnica de luminescência, medir a temperatura dessa célula. Isto é, eu consigo medir a temperatura de uma única célula, tá certo? Usando um termômetro luminescente. Tá? E por isso hoje é uma coisa muito importante, é um campo de pesquisa vasto, tá certo? Tá? Então vamos para frente aqui, vamos ver o que nós vamos fazer aqui. Então é o seguinte, eu tenho meu sistema aqui com európio, eu vou excitar, vou pegar o meu monocromador, tá certo? Vou provocar essa transição, a transição F0D0, e vou observar essa luminescência. E vou variar a temperatura gradativamente. Tá certo? Então, quando eu estiver aquecendo, eu vou estar roubando população do nível F0. Tá? Então, eu espero que essa emissão vá diminuindo. Tá certo? Tá? Então, vamos fazer uma medida rápida aqui. Tá? Então, meu fluorímetro já está todo posicionado aqui. A minha amostra eu já deixei a 15 graus para que a gente não gaste tanto tempo. E eu vou fazer uma medida de luminescência. Tá? Então, eu vou excitar a minha amostra em 576, tá certo? E vou fazer esse espectro de luminescência. Eu aumentei também o tempo de aquisição, tá? Eu vou ficar mais tempo integrando o sinal só para melhorar um pouquinho a relação sinal-ruído, tá? Então, vamos lá. Tá? Essa medida aqui, ela está sendo realizada, tá certo? A temperatura de 15 graus. Tá legal? Tá? Então, eu estou excitando a minha amostra em 576 nanômetros, tá certo? E estou observando a emissão da transição D0F4, que está lá em torno, tá certo? De 700 nanômetros, tá legal? Tá certo? Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, tá? É isso, ó, vamos dar aqui mais uma olhadinha. Estou bombeando aqui e estou coletando essa emissão. Tá? Isso aqui para uma temperatura de 15 graus. Tá legal?
Então, terminou a minha medida, tá certo? E agora eu vou aquecer a minha amostra, tá legal? Eu vou aquecer bem agora, tá? Então eu vou aqui, eu vou mexer aqui o meu controlador de temperatura, tá? Vou para 60 graus. Tá legal? Tá? Então, estou aquecendo o meu sistema. Essa transição deve diminuir de intensidade. Tá certo? Se tudo que eu estou pensando estiver correto, ela deve diminuir. Tá legal? Então, vamos esperar um tempinho, tá? Nosso sistema está aquecendo, tá? E vamos fazer essa medida, tá? Então, vamos esperar agora. Então, o meu controlador aqui está mandando potência elétrica para o Peltier, tá? Essa lampadinha está brilhando muito, tá? E o meu sistema está indo bem rápido, tá? E a potência elétrica vai diminuir, tá certo? Quando eu estiver me aproximando de 60 graus, porque eu não posso passar, tá? Então, pessoal, já estamos nos aproximando de 50 graus, tá? Vamos esperar mais um pouquinho aí, tá? Então, estamos lá em 59,5, tá certo? Já estamos quase em 60, tá? Assim que se aproxime um pouco mais, eu vou começar a medida. Não vou esperar entrar em equilíbrio, porque isso é só um teste que nós estamos fazendo, tá? Então, 60 graus, tá? Vou mandar fazer a medida, tá certo? E se tudo que eu estou pensando estiver certo, a intensidade tem que diminuir, tá certo? Por quê? Porque eu estou roubando, através do bombeio térmico, população do nível F0 para o nível F2. E por sorte, ele já está indo aqui um pouco por baixo, ó. Tá? Opa! Tá? Então, realmente, eu estou tirando população do nível F0 e jogando para o F2. Na nossa próxima medida, tá certo? O F2 tem que aumentar de intensidade. Tá legal? Tá aqui, tá legal? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar já a temperatura para já ir deixando o nosso sistema aí para 15 graus, enquanto nós vamos discutir essa medida aqui. Então eu já vou vir aqui, ó, tá? 15 graus. Então já mandei a minha amostra aí para 15 graus, vamos esperar um pouco aí, tá? Então enquanto isso, vamos olhar o nosso resultado. Então, isso aqui foi uma medida, tá certo? Feita a 15 graus e essa aqui foi a 50 graus, tá? Então o que aconteceu aqui? Vamos dar uma olhada, né? Eu estou fazendo um espectro de luminescência, estou excitando a minha amostra nesse comprimento de onda e estou observando essa emissão e provoquei uma variação de temperatura, tá certo? Quando eu aqueci a amostra, roubei população do F0, joguei para o F2, tá certo? E essa transição aqui diminuiu de intensidade, como era para acontecer. Eu fiz um conjunto grande de medidas, tá certo? Que eu vou mostrar para vocês agora, tá certo? Então tá aqui, ó. Essas são as medidas que eu fiz previamente, tá? Então aqui, 60 graus, tá certo? Deu aqui, com essa intensidade. A 15 graus, deu uma intensidade bem maior, deu aqui, ó, 15 graus, tá? Então teve uma variação, tá certo? Da intensidade dessa emissão em função da temperatura, tá certo? Isto é, quando eu fui aquecendo, a intensidade foi diminuindo. Se eu graficar essas intensidades aqui em função da temperatura, eu tenho uma coisa desse tipo, tá? Então aqueço o meu sistema, a intensidade, essa área aqui vai diminuindo em função da temperatura. Tá legal? Tá? Então, vamos fazer uma outra medida agora. Estamos indo na direção certa, tá? A nossa próxima medida é o seguinte. Agora eu quero fazer de novo uma medida de luminescência, mas eu vou ajustar o meu bombeio para que eu consiga fazer a transição F2D0 e vou olhar essa emissão.
e vou provocar de novo aquela variação de temperatura. Tá legal? Então o meu sistema está indo para 15 graus, eu vou ter que esperar um pouquinho, tá? Então vamos esperar um pouquinho aqui e nós vamos fazer agora, tá certo? Essa medida aqui, tá? Então vamos lá. Estamos em 32 graus. Para esfriar ele sempre demora um pouquinho mais. Então, pessoal, estamos em 20 graus praticamente, tá? Esperar mais um pouquinho aí. Então, pessoal, estamos praticamente em 15 graus, tá? E agora, tá? Nós vamos fazer essa medida, tá certo? De luminescência. Nós vamos excitar a partir do nível F2. Nós vamos excitar em 610, tá? Então, eu preciso trocar esse comprimento de onda. Eu preciso vir aqui, colocar 610 nanômetros, tá certo? E vou limpar essa medida anterior. Não me interessa mais por ela, tá? Limpar tudo. Tá certo? Tá em 15.3, tá? Vamos começar já a fazer, tá certo? Então vamos lá. Então vou mandar aqui Start. Tá certo? Tá? Então agora nós vamos começar a coletar o nosso espectro de luminescência, tá certo? Bombeando o nível F2, tá? E com a amostra a 15 graus. Tá certo? Se tudo que nós estamos pensando estiver correto, tá certo? Né? Quando eu aquecer a minha amostra, quando eu for para 60 graus, a intensidade dessa emissão deve aumentar, tá certo? Lembre-se que a medida anterior, onde nós fizemos a excitação entre o nível F0 e D0, a intensidade diminuiu. Agora vai aumentar se realmente esse bombeio for térmico, tá? Então tá aqui o meu primeiro espectro, tá? Aquisicionado a 15 graus, tá certo? E agora eu vou lá para os meus 60 graus, vamos ter que esperar um tempinho de novo, tá? Mas não é muito tempo isso não, viu, pessoal? Tá? ...60 graus, vou mandar fazer, vou mandar aquecer, tá? E vou falar para vocês quanto tempo leva para chegar em 60 graus. Então, pessoal, é o seguinte, ficar olhando para esse visor aqui parece uma eternidade, mas nós gastamos 4 minutos só, tá certo? Para que se atingisse lá a temperatura de 60 graus. Então vamos fazer a nossa medida agora aqui, tá? É lógico que se eu estivesse fazendo uma medida para fazer uma análise segura, eu teria que esperar uns 10 minutos, tá certo? Para que a amostra termalizasse. Eu não estou dando esse tempo, tá? Mas as outras medidas que eu tenho lá no meu outro mico, eu esperei termalizar, tá certo? Então observe o seguinte, aquecemos a amostra, o nível F2 ficou mais populado e a intensidade da transição é muito mais intensa, tá certo? Tá? Como todas as nossas previsões até agora diziam, tá certo? Então tá tudo tranquilo até agora, tá? Então essa medida aqui foi a 15 graus e essa aqui a 60 graus. Uma variação grande da intensidade da luminescência. Tá certo? Tá? Então agora vamos analisar os dados que eu tenho aqui, que eu coletei previamente. Tá? Então, aqui estão meus espectros. Tá certo? Eu medi a cada 5 graus. Tá certo?
Então aqui é 15 graus e aqui é 60 graus. Teve uma variação muito grande. Por quê? Porque está ocorrendo esse bombeio térmico, tá certo? Então a população no nível F2 aumenta com a temperatura. Se eu plotar essas intensidades, esta área em função da temperatura, eu tenho uma coisa desse tipo, tá certo? Tá? A intensidade aumenta com a temperatura, porque o nível F2 está sendo populado termicamente, tá legal? E é esses dois efeitos que eu vou combinar para construir o meu termômetro, tá certo? Então, a transição F0, quando eu excitei na transição F0D0, a intensidade diminuiu, tá certo? Quando eu excitei na transição F2D0, a intensidade aumentou. Se eu divido esses resultados um pelo outro, tá certo? Tá? Eu tenho essa curva aqui, ó. Tá? Isso aqui é a razão, tá certo? Da emissão com excitação em 610 dividido pela emissão excitando em 576. Então tenho isso aqui. São esses pontos aqui, tá? Eu posso fazer um ajuste. Se esse bombeio é térmico, eu posso me basear na teoria de Boltzmann e fazer um ajuste, tá certo? Com uma função desse tipo aqui. Tá legal? Tá? Quando a linha vermelha é o ajuste, eu tenho esses parâmetros. Tá legal? Isso aqui é muito próximo da separação entre o nível F0 e F2. Tá certo? Tá? Esse número aqui, que é o meu ΔE. Isso aqui é esse fator, esse 72. Tá legal? Se eu pego essa curva agora e calculo a derivada e normalizo por ela mesmo, eu tenho uma coisa que se chama de sensibilidade relativa, que é o que está mostrado em azul. Isso aqui é a sensibilidade relativa. Então a sensibilidade relativa desse meu termômetro óptico é em torno de 1,5, Kelvin menos 1%. Isso aí é uma boa sensibilidade. Eu sempre devo calcular a sensibilidade relativa. Por quê? Porque isso me permite fazer uma comparação desse resultado com outros resultados que estão na literatura. Tá certo? Então é o seguinte, tá? Esse meu sistema aqui realmente permite que eu construa, tá certo? Um termômetro óptico, tá? Uma outra coisa agora, tá certo? Se você tiver interesse em obter mais detalhes, você pode ler esse artigo aqui. Tá certo? Nesse artigo aqui estão descritas todas essas medidas, em todos os seus detalhes, todas essas análises, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.